Gente, então agora, passando para a nossa segunda atividade dessa manhã maravilhosa do Lab Conecta, vamos receber aqui, com muito amor, com muito carinho, com muita parceria, o nosso amigo Alexandre Boava, que está chegando para compor o nosso time de pesquisadores do laboratório. Alexandre vai se apresentar, mas ele vem aqui para ajudar a gente a parceirar nessa parte toda de dados, IA, RAG. Ele já estava colaborando aí no mutirão da gente fazer análise dos... Teve um mutirão aí, não sei se todo mundo está sabendo, para fazer análise de contratos, de licitações, para poder identificar itens elegíveis ao OP, né, ao Orçamento Participativo, Orçamento do Povo. E aí o Alexandre já estava apoiando nessa frente com a gente, e a partir de agora mergulha para poder nos apoiar muito mais nesses desafios que a gente tem de como que a gente consegue processar mais dados para poder melhorar a experiência e entregar mais impacto para a participação das pessoas e com isso conseguir melhorar aí tanto as políticas públicas quanto a percepção das pessoas de que a participação está fazendo a diferença e de que a gente está conseguindo ajudar, mesmo que um pouquinho, a melhorar a imagem aí do Estado, né, e consequentemente da democracia. Então, o desafio é bem tranquilo, né, bem de leve, mas a gente vai evoluindo aos poucos e Alexandre vai somar nessa frente aí que a gente precisa seguir. Então, sem mais delongas, com a palavra, Alexandre Boava. Muito obrigado, Pop, obrigado a todo mundo que está aqui. É uma alegria mesmo estar participando disso, acho que é um privilégio todo mundo que tem a oportunidade de fazer parte desse projeto, porque é muito importante, né? Acho que ninguém, ontem a gente falou bastante disso, né? Acho que ninguém tem dúvida da missão que cada um está aqui e a oportunidade que tem para exercer esse trabalho, e acho que assim, é um privilégio mesmo fazer tecnologia para o povo. E acho que uma das missões de vida minha, assim, a partir de algum momento em que eu me conectei com a tecnologia, ressignificando ela um pouco, foi poder apoiar o povo, né? Fazer a tecnologia por, para e com o povo, né? Mas vamos lá. Fazer uma apresentaçãozinha rápida, só para vocês entenderem um pouquinho né, do que eu faço hoje da vida. Falei rápido ontem, mas eu sou engenheiro eletrônico, formado na Federal de Itajubá, né? Mas minha vida profissional sempre foi com análise de dados, engenharia de dados, numa época em que todo mundo fazia tudo, né, uma espécie de full stack de dados, assim, e o que foi ótimo para mim, porque eu aprendi muita coisa, né, sempre trabalhei muito com o mercado mesmo, produto, faz 1 ano e meio que eu saí do corporativo, vamos dizer assim, e estou me dedicando à pesquisa. Eu também sou membro do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, no Núcleo de Tecnologia, e foi ali onde onde eu me encontrei realmente uma militância importante sobre o que é a tecnologia para a classe trabalhadora. Sou também conselheiro nacional de proteção de dados por uma cadeira do setor laboral pelo CNPJ do Núcleo de Tecnologia mesmo, que, enfim, é uma disputa jurídica que tem lá, que, para quem não sabe, rapidinho, o CNPD é o Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais, ele é o conselho consultivo da ANPD, que é a Agência Nacional de Proteção de Dados Pessoais, que, por sua vez, é a agência que regulamenta a LGPD. E agora também vai regulamentar o que a gente chama do ECA Digital. Não sei se todo mundo está por dentro disso, mas acho que talvez seja a coisa mais sofisticada que o Brasil tem hoje em termos de regulação de plataformas, né? Visando as crianças e adolescentes, mas é um avanço, eu diria que é até um avanço civilizatório, né? Que criança e adolescente sensibiliza mais do que trabalhador, assim, né? Então, a população em geral, e por isso que passou, teve muito apoio. Acho que quem se lembra o ano passado daquele vídeo do Felca, né, foi a partir daquilo. Já existia um projeto, então teve esse efeito social, né, do Felca em relação às crianças, mostrando muita coisa que acontecia no Instagram, e aí foi criado o ECA Digital. Eu estou falando isso que é importante porque, por conta dessa lei, a ANPD era uma autoridade, agora virou uma agência reguladora. Então ela tem o status de agência, muda alguma coisa ou outra, que eu não vou conseguir explicar também, porque eu não sei, mas muda algumas coisas. Eu sei que tem mais dinheiro, vai ter agora mais pessoas, mas a ANPD é uma coisa muito pequena ainda, dado o tamanho da importância disso que a gente está falando. E é a agência que, esse ano provavelmente não vai ter mais nada sobre regulamentação de IA, mas é a agência
que todas as discussões seria a agência de regulamentação da inteligência artificial no Brasil. Isso não vai acontecer, tá, gente? O Redata vai ser votado agora, vai passar, mas a regulação não vai passar. Depois a gente pode falar um pouco mais sobre isso, tá? E hoje eu também sou um pesquisador lá na ECA, né, Escola de Comunicação e Artes da USP, sobre datificação do trabalho especificamente, né, das ferramentas plataformizadas de trabalho, por exemplo, Google Docs, Trello, Microsoft, Office, né, as coisas da Microsoft. E eu estudo isso, né, de como que a partir do saber fazer do trabalhador, essas grandes empresas geram lucro, enfim, e como que elas ganham dinheiro gerando dados sobre a nossa atividade de trabalho, né? Isso que eu venho estudando já há 1 ano e meio. Vamos lá. Eu ia passar o slide, né? Parece que vai ter. É o costume. Exato. Deixa eu só lembrar. Me ajuda que essa tecnologia aqui pra mim é nova, mas... Mas um áudio vai para outro lugar. É só? Agora muda. Daí fica tudo registrado, né? Aí depois vai ter um grande slidezão. Mas se eu quiser deixar tudo branco, do nada, como é que é mesmo? Branco, sem os pontos. Apagar Sem os pontos. é a borrachinha. Não, mas apagar a tela toda, começar uma... assim, né? Pode voltar ou criar uma nova lá. Pode criar uma nova. Só criar uma nova? Você pode sim, no canto direito. Ah, não, beleza. Eu vou usando aqui, quando me encher, eu volto. Tá. Então, vamos lá. Eu dividi, bati um pouco um papo com o Pop do que esperar de hoje. Eu dividi, basicamente, acho que foram 4 tempos aqui a nossa apresentação. E ela não tem especificamente um momento para perguntas no final. Eu acho que a gente pode ir dialogando, tá? E eu vou provocando isso à medida que fizer sentido, e também podem me interromper, porque eu posso não ter a sensibilidade de parar em algum momento que faz sentido que algo seja dito. Então pode levantar a mão, fazer algum comentário, sempre com aquela questão, né, de tentar não deixar arrastado e tal, mas a gente vai tocando isso da melhor forma, não sem muita preocupação em relação a isso. Mas vamos lá então, deixa eu começar daqui de cima. Acho que a primeira reflexão que a gente tem que fazer aqui é o que é um dado. Essa palavrinha, essa coisa, que é muito embebida de senso comum, né? Acho que as pessoas, todo mundo sabe o que é um dado. Acho que se ninguém for perguntar na rua o que é um dado, a pessoa vai entender. Porque todo mundo sabe mais ou menos o que é um dado. Entende o que é isso. Alguns vão se relacionar por diferentes formas disso. Mas o que eu quero provocar vocês? Qual que é a forma de um dado? Qual que é a função? Qual que é o valor disso? Alguém quer responder rapidinho? Acho que a função seria gerar informação. Gerar informação. Uhum. Essa que eu vejo. Que granularidade você está tratando dos dados? Você está chegando a pensar no nível de bits ou em estruturas de JSON já? Eu posso estar falando de um texto que eu escrevi. Mas pode ser um bit. Ou um byte, vamos dizer assim, né? Que tem informação em si, né? É matéria-prima. Matéria-prima. Uma unidade Uma unidade. que compõe uma informação, né? Como se fosse o nosso corpo, né? Que é composto por vários órgãos. Então, os órgãos seriam dados que Sim. fazem que, numa certa estrutura, fazem um determinado sentido, que é a informação. Isso é interessante. Dados são, vamos dizer assim, não foi exatamente essa palavra que usou, mas são unidades que em conjunto trazem algum significado. Isso. Então quer dizer que ele é um símbolo, vamos dizer assim. Sim, possa... Ou são um conjunto de símbolos que entregam um significado. Isso. Entendi. Eu acho que é importante a gente fazer essa reflexão de cara para a gente não entender que dado ele só está no mundo do digital e entender que existe uma história por trás do dado ser digital. Ele não existe, assim, a informação, ela sempre existiu na sociedade, sempre. Tudo que você for fazer, você precisou de uma norma para ser feito. Tudo. A gente, quando trabalha, no ato de produzir qualquer coisa que a gente produz, a gente vai levar até a nossa ação e no que a gente está fazendo
algum tipo de conhecimento prévio a partir da nossa capacidade, do nosso cérebro de fazer conexões, que é diferente, por exemplo, dos outros animais. Então a gente tem uma coisa que eles não têm, que é cultura. Então, o que é importante a gente entender aqui, que um dado, ele pode ter uma forma, por exemplo, se eu escrevo um papel, um livro, uma biblioteca, uma forma de organizar arquivos, dados, só que não tem nada a ver com digital. Quando você vai ter você ia trabalhar, sei lá, por exemplo, no começo da Revolução Industrial, quando você ia trabalhar numa máquina, você tinha uma norma, você lia ela, compreendia o que tinha que fazer, mesmo por mais simples que fosse, mesmo que a divisão do trabalho fizesse você só apertar um botão, mas, de fato, você precisava entender alguma coisa. Então, aquele textinho, vamos dizer assim, que todos os funcionários tinham que olhar para ver, ele tinha uma norma sobre como aquilo acontecia e o que aquilo era para a sua finalidade em si. Então, só estou colocando esse primeiro ponto para provocar essa reflexão para vocês, que a informação, ela sempre foi necessária para a vida humana. Sempre. E, sobretudo, ela sempre se realizou no ato produtivo, no ato de trabalho nosso. Que seja você escrever um texto e você escrever uma poesia, você está registrando aquilo em algum lugar que vai ser cristalizado e que vai ser capaz de ser operacionalizado, assim como quando você coloca no Google Docs. Se você pega uma poesia, você lê, você é afetado por ela, você pode pegar um monte de poesia, ler tudo aquilo e falar, putz, eu mudei aqui, vou escrever uma outra coisa, uma outra percepção de mundo. Então, só como último exemplo para a gente avançar, acho que tem um filme, eu esqueci o nome do filme, que fala daquelas mulheres que faziam os cálculos de matemática para o Apollo, para a missão... Estrelas Além do Tempo. Isso. Aquilo, você imagina que tinha uma sala aqui que todo mundo ficava fazendo conta. Aí, hoje, aquilo que era feito durante uma semana por 100 pessoas que detinham um conhecimento alto de matemática para você conseguir fazer aquilo, hoje você faz em milésimos de segundo num chip. Mas a rigor é a mesma coisa, certo? Então, acho que é importante a gente partir desse princípio que existe uma história por trás disso, existe um porquê de ser disso. Então, o que coloca, o que diferencia vamos dizer assim, o analógico, do que a gente fala de analógico do digital. O que diferencia isso hoje é a capacidade, a velocidade como se faz isso. E aí, a nossa percepção que o digital é um avanço tecnológico muito alto e muito grande é porque isso afeta a nossa vida muito forte. Mas assim, a técnica e a tecnologia foi avançando aos poucos, foi caminhando, foi tranquilo, foi andando até o momento em que as transformações começaram a ser mais rápidas porque nos afeta mais. Não porque a tecnologia em si houve uma revolução. A gente teve alguns momentos, mas a revolução é muito mais relacionada à quantidade de produtividade, né? Não à quantidade de conhecimento acumulado e o quanto isso é bom para a humanidade. Não é esse o parâmetro de quando a gente chama de, por exemplo, a Revolução Industrial. A Revolução Industrial não se dá pela técnica dela, mas se dá pela transformação da sociedade e pelo ganho produtivo dela. Então, o digital, ele realmente traz uma transformação em relação a como a gente operaciona os dados, como que a gente tem a capacidade de pegar esse conhecimento acumulado, transformar em símbolos e conseguir, por exemplo, por que um byte significa uma coisa e um outro byte significa outra coisa? Porque a gente convencionou que 101 é uma coisa e que 110 é outra coisa, ponto. E isso é uma capacidade humana de interpretar o que é um byte. É que a gente, com isso, consegue substituir uma sala de 100 pessoas escrevendo, fazendo conta durante uma semana, para meio milissegundo do processamento de uma GPU, por exemplo. Seguindo aqui o meu roteiro, então, outro ponto importante da gente colocar aqui é que um dado, opa, tô na borracha, né?
Mas tá tudo bem aqui. Fica só. Todo mundo sabe o que é o que é aqui? O que tá escrito aqui? Aí. Outra coisa importante é que um dado, entendendo que... um dado, ele... Deixa eu deixar... tá. Se eu apertar mais, ele fica mais grosso, né? Caraca, pode crer. Um dado... um dado, ele não existe a priori. Acho que isso é importante a gente... Uma coisa que eu falei antes, mas o dado ele não existe. Tipo assim, eu tô com um dado aqui. Alguém tá com um dado aí no bolso? Só o pessoal quem joga RPG. Exato, esse tem. Mas o dado, ele é produto de uma relação social. A partir dos meios técnicos existentes para tanto. Então, você tem uma caneta e um papel, você tem uma caneta e um papel. Você tem uma máquina de escrever, você tem uma máquina de escrever. E você registra isso via símbolos dentro dessa tecnologia. Que está lá. Mas o dado, ele nunca é espontâneo. Você não tem como. Você pode dizer que uma árvore... Quando você olha uma árvore, ela tem dado nela? Ou o que você está fazendo é simplesmente tirando uma foto, por exemplo, e transformando isso a partir de um outro meio técnico, que é a fotografia, para dizer que aquela fotografia contém a informação da árvore. Mas a árvore em si é só uma árvore. Ficou claro isso, pessoal? Então, a gente não tem, você não pega dado. O dado é sempre produzido a partir de uma relação social e a partir dos meios técnicos existentes naquele tempo, tá? Seguindo, essa é a primeira parte. Vou agora para a segunda parte, que eu vou falar um pouco sobre ciclo de vida dos dados. O que eu quero... Qual que é a minha intenção agora? Entender como que socialmente a gente lida com isso hoje. Como eu falei, assim, se ele não é gerado espontaneamente, se ninguém tem dado aqui, alguma coisa está acontecendo para a gente ter tanto dado hoje. Alguma coisa. O que é isso? Por que a gente precisa disso? Por que antes a gente conseguia... por exemplo, eu sou de 1993. Eu cheguei a fazer... Isso foi muito rápido, mas um pouco mais acho que até minha pré-adolescência, cheguei a ir na biblioteca, pegar uma enciclopédia, fazer meu trabalho. Aí depois eu passei por Wikipédia, que todo mundo falava que Wikipédia era... Nossa, vai deixar todo mundo burro, né? Era essa parada que tinha na época. Tem um botãozinho aqui? É um sensor. Tá bom. E aí, por que hoje, agora, assim, no smartphone, a gente joga no chat GPT qualquer dúvida, ou joga no Google mesmo, e o Gemini lá vai dar uma respostinha que vai ser boa pra você, que tem uma função aqui, não é? Pô, que eu fui ver agora se estava nessa saga da lousa, ver se a lousa aceitava pincel de tinta, né? O Gemini falou pra mim que aceitava, mas aí eu fui ver a documentação lá, aí sabe o que é? Eu entendi o erro do Gemini, porque na documentação dessa lousa, eles chamam de tinta digital. Ai, que horror! Tinta digital, velho! Porra! E aí o Gemini não tem esse nível de percepção, ele não tem nenhuma percepção, né? Mas assim, estatisticamente, ele talvez entenda tinta digital como tinta esferográfica, por exemplo, né? Porque a gente sabe que é um processo estatístico isso, né? Então ele talvez não tenha contexto ainda suficiente, talvez quando o tempo passar, a gente tiver mais documentação sobre tinta digital, talvez ele diferencie o que é tinta analógica e tinta digital. Beleza. O importante para a gente entender que esse ciclo de vida dos dados, ele não se inicia a partir da existência dos dados em si. Ele existe a partir da intenção de você deter aquilo. Ele parte do ponto de um projeto.
parte do ponto do projeto. Então, eu só vou ter um dado específico sobre a minha, ou no caso, né, a opinião de uma pessoa sobre algum assunto específico, se eu projetar isso antes. Mas não é só projetar a hipótese, é projetar o que aquilo está respondendo, é projetar quais são os meios técnicos que aquilo vão ser utilizados para isso. Então, ele parte a partir de uma realidade específica. Nossa, desculpa, gente. Dá pra entender. Dá pra entender? Tá. Então ele parte a partir de uma realidade concreta, que tá aqui. Você precisa para alguma coisa. Existe as coisas não vêm no vácuo, né? As coisas vêm a partir de um contexto específico. Ou que um gestor de um produto de mercado vai dizer que assim, a partir da dor do negócio. Às vezes a dor do negócio é só agradar acionista, por exemplo. Essa é a dor dele. Ele dorme e acorda pensando, como é que eu vou dar mais lucro para os meus acionistas? Sim, né? Dentro do paradigma dele é justo. Ele quer, a realidade dele é essa. Nossa realidade é outra. Nossa realidade, como que eu vou fazer com que a população participe cada vez mais dos processos e os procedimentos das políticas públicas, para ter uma democracia mais plena, enfim. É isso que a gente dorme e acorda pensando quando a gente está pensando aqui no nosso projeto. Essa realidade, ele vai, depois você pensa sobre essa realidade, essa dor, né, o que você quer com aquilo, você tem onde que você vai, o que você quer transformar. Então você tem o que eu estou chamando aqui de objeto de transformação. Isso aqui não são conceitos, tá? Isso aqui não são conceitos, só para dizer assim, não tem um lugar que vai dizer que objeto de transformação é isso, tá? Ou que é exatamente isso que eu estou falando, é literal, tudo que é bem literal. Então, você tem um objeto de transformação. Então, se a sua realidade dá mais dinheiro para o seu acionista, seu objeto de transformação é o seu faturamento. Como você vai ter mais dinheiro para o Prolabore, ou enfim, o Prolabore não, né? Dividendos da galera ser maior. Então, o que eu faço para que isso aumente? No caso da participação, é de assim, como que eu faço que uma política pública seja melhor? Né? Seja mais democrática, mais bem executada, com, sei lá, a gente otimize os custos dela, porque não está dando com o dinheiro que está dando agora, enfim. Mas você tem a sua realidade, você tem o que você quer transformar. Depois, você define as hipóteses. E essas hipóteses são basicamente as perguntas que você teria que responder para deter esses dados. Então, por exemplo, uma coisa que acontece muito no mercado. As hipóteses, por exemplo, de uma pessoa de mercado vêm muito das consultorias. Vou falar uma hipótese muito interessante que vem acontecendo por causa desse boom da IA. Todo mundo parte da pergunta, como que a IA vai melhorar a minha produtividade? Todo mundo, mas tanto faz. Ele viu isso na Jovem Pan. E assim, ele vai seguir isso. Então, e aí ele vai falar, tá bom, então o que eu preciso fazer? Eu preciso contratar uma empresa de IA, eu preciso fazer um levantamento do mercado para ver quais que vão ser as melhores ferramentas que vão utilizar. Então, a hipótese, ela parte desse princípio de como que eu vou resolver e vou transformar esse objeto, e o que eu preciso responder, o que eu preciso descobrir, na verdade, o que eu preciso descobrir para que eu consiga transformar isso. No nosso caso, por exemplo, a questão das políticas públicas, eu tenho a hipótese de que essa população não está sendo atendida porque as pessoas elas não conseguem chegar de casa para o posto de saúde porque, sei lá, não tem uma estrada. Eu tenho uma hipótese disso. Eu posso estar certo, eu posso estar errado. Porque se eu já soubesse, eu só ia lá e resolvia. Se eu já soubesse qual que é a angústia das pessoas a priori, eu não precisaria do processo de participação. Então a gente precisa criar as hipóteses para que, ao ver se elas são atendidas ou não, a gente fazer essa análise, né? E depois fazer esse balanço. Mas você precisa ter essas hipóteses antes de você começar a pensar em que informação você precisa ter. Depois disso, que você formulou essas hipóteses... Ai, caraca. Tá. Depois que você formulou essas hipóteses,
Deixa eu ver. Isso. Você precisa fazer isso acontecer de algum jeito. E aí que entra a parte, vamos dizer assim, do desenho do produto, a concepção do produto. O que é... E pensando no produto aqui, assim, eu vou chegar um pouco mais adiante nisso, mas produto eu não estou falando exatamente só do produto digital do ponto de vista de mercadoria, assim, né? Mas do aparato tecnológico, né? Da solução. Acho que solução é um pouco melhor. Então você precisa pensar numa solução para isso. Então, se eu preciso entender se fulanas de uma certa localidade, eles estão precisando de alguma coisa, o que eu vou usar? Vou usar o WhatsApp, eu vou usar web, eu vou fazer mobile first, eu vou pensar em totens, sei lá, para a galera, fazer escuta ativa sem ir lá, fazer uma reunião com todo mundo. Então eu tenho que pensar em qual é a solução que vai ser engendrada, né, que a gente vai utilizar para responder essas hipóteses. E beleza. E assim, eu vou usar o exemplo do nosso caso, que é um aparato técnico, mas assim, basicamente seria... Oi? Ai, arrasou aí. Fica lá na borracha. Aqui. Isso, boa. Nossa, você arrasou. Senão ia ficar assim, o que tá acontecendo? É isso mesmo. É. É porque você tá dando 2 toques na região sensível. Quando você E aí, quando você bate, ele troca. Aí. Agora toca 2 vezes de novo. Você tá apertando, é toquinho, na verdade. Toquinho, são 2 toques. Voltou pra caramba. Isso. Tá vendo? Ah, monstro! Monstro, da hora, valeu. Cara, louco. Não, maravilhoso isso aqui. Os caras são... Isso aqui é Apple, né? É Apple. Sim. Todo respeito a essa Big Tech. Os caras são muito bons, né? Os caras são muito bons. Beleza. Então, no nosso caso, seria assim... as concepções de produto mesmo, né? Então, o que seria a área de produto de uma empresa, que é pensar a solução do produto. O que seria a área de design, né? Ou UX, mas eu vou chamar aqui de desenho. E o desenvolvimento mesmo, que são os desenvolvedores. Para você fazer a solução pensando nesses 3 requisitos, que é uma coisa bem de mercado mesmo. Assim, normalmente você tem uma equipe de produto que pensa a concepção geral, uma equipe de desenho que faz aquela interface, né? E o desenho não só o UX, né? Mas, tipo, assim, não só o UI, que é da interação em si, mas de toda a experiência que vai entrar lá. Então você pode ter um UX sem nada de digital, tranquilamente. Você vai falar da experiência de como aquilo vai acontecer. E o desenvolvedor, de fato, que vai fazer a coisa acontecer na materialidade. Beleza. E aí isso aqui, depois que você tem essa solução, você tem a interação. Vou trazer um termo aqui para ficar mais fácil, que eu vou usar outras vezes, e que isso aqui é um conceito. Interação humano-computador. Então, tá bom. Depois de você ter feito isso... e uma outra coisa, desculpa, que eu anotei aqui e esqueci de falar. Solução também, eu vou falar um pouquinho mais sobre a questão de proteção de dados, mas aqui na solução também, você pensar isso aqui a partir do que a gente chama de privacy by design, que é você colocar limites mesmo no seu desenho de produto baseado na privacidade. Por exemplo, o hash que o pessoal daqui desenvolveu para armazenar o número de telefone. Isso, é isso. Você limita seu projeto mesmo a esses parâmetros, sejam legais, sejam morais, éticos, o que você... Normalmente é assim, né? Só um parênteses assim. Todo mundo sabe o que é LGPD. Acho que ninguém nunca viu ela, né? Talvez uma equipe de segurança aí na solução para... Isso. Que ele vai ser transversal, né? Acho que isso é uma questão transversal. Porque assim, se o produto vem de um jeito, o desenho vem de outro, e o dev quer fazer uma coisa diferente, não vai conseguir. Sim, ou ele vai quebrar o pau com a galera porque ele tem que fazer diferente, porque ele não entende. Isso falta um pouco também no desenvolvimento, porque eu acho que se os desenvolvedores tivessem essa cultura um pouco mais
Uma cultura... E também, tipo assim, de você não desenvolver qualquer coisa. Sabe? Você é um desenvolvedor. Você vai fazer qualquer coisa mesmo, assim, o que vier na sua mão você vai desenvolver. A gente sabe que a questão da grana, da exploração dos salários, você vai fazer mesmo. Mas é importante que a gente seja uma classe trabalhadora mais crítica mesmo e tenha condições materiais de fazer essa crítica, né? Então, às vezes ser demitido, nem todo mundo tem a tranquilidade de ser demitido, né? Acho que a maioria das pessoas não tem. Fala lá, querido. Na questão da privacidade de dados, dados de log, por exemplo. De o quê? Log? Por exemplo, eu faço uma RAM que usa privilégios mais escalados e para isso ela precisa de uma senha por conta dos privilégios. Esse dado eu consigo coletar, o dado da senha mesmo. Você acha que por ser log, por ser interno, seria importante manter isso privado? Ou... Você fala a senha, o texto da senha. O texto da senha. Texto da senha, de tudo que eu vi até hoje, ele nunca sai do seu... Assim, do primeiro passo de tratamento. O primeiro passo quando a senha sai é hash. O controlador daquilo nunca tem que saber daquilo. Nunca, em nenhum lugar. Isso não pode existir registrado no banco de dados com ela literal. Não, mas não no banco de dados necessariamente. Um dado estruturado grande de log. Mesmo tá. Um banco de dados local. Tá. Mas eu não entendi. Se a senha pode estar lá da forma que a pessoa escreveu de fato. Sim. Então, é isso. Eu estou dizendo, por exemplo, você faz um cadastro em qualquer aplicativo aqui. O mais rápido possível que você puder transformar essa senha e criptografar essa senha, você tem que fazer. Não deixa nem rodar, assim, não pode ter nenhum outro processo que você vai fazer antes de fazer a criptografia. Toda a circulação dele tem que ser criptografada. Pra você não correr o risco de vazar. Porque, por exemplo, você pode criptografar, por exemplo, a comunicação HTTPS. Você criptografa para ele passar na rede e depois você descriptografa e beleza. Se você moscar muito e dentro dos seus processos, do seu aplicativo mesmo, você circular isso sem estar criptografado, só internamente, sem entrar na rede, alguém pode roubar. Então é muito perigoso. Então assim, e outra, se o operador, o controlador, esse aí falando em termos de LGPD, né? O controlador desse dado, ele nunca tem que ter acesso disso. É um dado que ele não pode ter acesso. Nunca. Então, por exemplo, você esqueceu a senha, você faz o fluxo de esqueceu a senha. Entendeu? Essa coisa, a gente sabe, principalmente quando vai fazer teste, essas coisas. Você vê lá a senha de todo mundo. Às vezes a gente faz isso, sobretudo para testes. Colocou, tira. Às vezes você vai fazer um processo mais rápido, por exemplo, isso acontece. Algum software de administração que vai ser você e seu coleguinha que vai tocar. Não precisa criptografar. É bom criptografar, mas assim, é uma escolha sua. Porque é a sua própria senha que está sendo exposta. Se você está tranquilo com isso, está tudo bem. Mas quando você vai se responsabilizar pela senha de outra pessoa, então assim, ela não... Quanto menos tempo ela existir no seu sistema como senha, como o textinho que o usuário colocou, é o melhor, entendeu? Ficou claro isso aí, pessoal? Interessante esse ponto. Porque a questão da criptografia ela não é só da rede, né? Não é só da HTTPS, por exemplo. Ela é do sistema, ainda mais que smartphone agora. Que nem meu Android com 1 milhão de aplicativos que eu nem sei permissão de termo de uso que eu já aceitei na minha vida. Tipo assim, gente, a gente está aceitando o termo de uso quase todo dia, assim. Então, a gente está muito exposto. E a LGPD não dá conta disso. A LGPD não dá conta de resolver essa questão. Você está falando do ciclo de vida de dados, eu lembrei de um projeto que eu fiz com a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação lá de Goiás. E você está descrevendo lá realidade, objeto de transformação. Existe dentro da... Pega a barrinha e sobe lá e faz. Peraí. Tem Só um minutinho, desculpa. Vai ser disposto aí, né? Eu preciso ficar apertando mais o lápis. Não, absurdo. Não, tô brincando. Tô zoando, obrigado. Desculpa, se puder começar do início, só pra todo mundo também pegar.
Eu fiz um trabalho com a Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação de Goiás, que tratavam de um programa chamado Sucatec, é um programa de reciclagem de material eletroeletrônico. Então, eles têm 3 frentes, eles têm frente de capacitação de jovens e idosos, eles têm uma frente de reciclagem e de educação ambiental. Tá. E o maior problema deles com dados era que eles precisavam fazer prestação de contas para o estado de Goiás, porque era uma ONG junto com a SECT que fazia rodar esse programa. Então, a ONG precisava mandar os dados para a SECT precisava tratar esses dados para depois ser inserido em diversos sistemas do estado de Goiás. E era feito por meio de planilhas. Você deve imaginar o quão complexo o negócio fica quando são várias. Era uma planilha única para 4 anos de programa. Ah, quem nunca? E aí você tinha também questões de um eixo desse programa, ele tinha sistemas de informação digitais ali, que já estavam consolidados, então tinha uma plataforma web, que tinha uma API, você podia extrair e transformar os dados muito facilmente, mas você tinha, por exemplo, o eixo de capacitação, de educação, que estavam completamente baseados em pastas no Google. E o pastas do Google Drive. Então, eram documentos do Google Docs, planilhas. E isso utilizando para organizar mesmo tudo. Sim. Então, o diário de classe do professor estava lá no Google Drive. Né? E aí você tinha que, a pessoa responsável pelo eixo, ela tinha que ter um trabalho manual de ir lá e transformar esses dados, passar para a pessoa lá de cima que passava para a SECT, né? Isso. Então, qual que era a maior questão entre SECT e essa instituição? Era conseguir sincronizar a perspectiva de o que é dado. Como você organiza a análise desses dados, que eles tinham essa ideia de a gente quer fazer prestação de contas e a gente também quer fazer melhoria contínua do programa. Lógico. Claro. E aí, a gente, vocês já ouviram falar de Goal Question Method, que é uma... Goal Quest Method? Goal Question Method. Question? Question. Ah, de perguntas. Sim, tá. sim. GQM é uma metodologia da engenharia de software, que é feita para você, você tem lá os seus objetivos, você tem as perguntas e você vai encontrando as métricas. A gente encontrou uma metodologia expandida dessa GQM, também feita por uns autores originais, para guiar objetivos organizacionais. E aí a gente construiu uma ferramenta didática com cartões que fazem esse caminho que você está descrevendo. Então, Ai, que legal. Nesses cartões amarelos aqui, a gente monta um objetivo organizacional. A gente está falando de qual é o seu objeto de transformação. Exato. E aí a gente faz uma diferenciação de coisas como, mas qual característica desse objeto a gente quer transformar? Ah, interessante. Qual é a dimensão dessa transformação? Eu quero aumentar isso, eu quero diminuir isso aqui. Quando essa transformação precisa ser completada? Quem vai ser o responsável pela transformação? O que pode atrapalhar e quais são outros objetivos da organização que interagem com esse objetivo? E aí você parte para coisas mais práticas que vão envolver dados. Então, você tem uma determinação de objeto de GQM, objeto de estudo, o que você vai medir, né? Isso. E aí a gente vai falar, por que a gente quer analisar esse objeto? A gente tem que descobrir, entender as motivações, porque não é qualquer dado que é um dado relevante, certo? Que acho que é um pouco do que no caso é da hipótese, né? Isso, exatamente. Que você quer... Isso já é uma formulação de hipótese. Então, qual atributo a gente quer analisar daquilo? Exato. Qual que é o ponto de vista, qual que é a perspectiva daquele dado? A partir da perspectiva do gestor. Não, é a partir da perspectiva do usuário. Qual o contexto do dado? E aqui a gente tem uma coisa que a gente chama de modelo de medição, que a gente vai perguntar o que a gente quer saber, né? Como que a gente vai responder essas perguntas que a gente tem sobre esse objeto, o que a gente já sabe, o que pode afetar quaisquer medições relacionadas a esses dados e como esses fatores de variação podem influenciar essas medições. E aí, com os 3, a gente conseguiu instituir dentro desse programa uma política de governança de dados. Isso é muito legal mesmo. Bem interessante.
é bem granular, né? Assim, e eu acho que isso que você acabou de falar, só um comentário, assim. Acho que se no passado a gente tinha uma impressão que quando a gente não tinha, acho que ou pelo mercado ou mesmo estava começando a utilizar os dados para valorar o seu produto, para valorar o seu processo, para responder perguntas. Ai. Tem uma maneira, eu acho, de você fazer controle parental, alguma coisa assim, que ele vai ficar fixado. Eu vou tirar o negócio de bloqueio. Mas, só falando isso, talvez antes da gente ter essa percepção de que os dados eles estão ali para serem usados e serem analisados e serem utilizados, a gente sempre teve uma ideia de que dados eles eram contingentes, né? Eles estavam ali meio sem querer. Você pegava os logs, e é um pouco verdade assim no passado. Tinha os logs, ninguém usava para nada, era só a galera da TI que quando dava algum problema você ia lá olhar. Meio verdade, porque também tinha gente que analisava esses dados para outras finalidades, né? Mas essa coisa de que... E tinha uma percepção de mercado também assim, pega todos os dados e depois a gente vê o que faz. Pega tudo. E eu acho que aí tem dois elementos, assim, até um pouco da legislação, apesar da LGPD não dar conta, a LGPD não dá conta de proteger nossos dados, e eu sou conselheiro dessa parada e não dá. E a segunda coisa é de que, olha a complexidade desse produto para você não perder tempo com um dado que não serve para nada, entendeu? Então, assim, o dado, você pegar um monte de dados, você não pegou nada de dados. O trabalheira que você vai ter, que é o que o pessoal fala de minerar dado, né? Que é achar o valor, a valoração do dado a partir da sua finalidade ali. O trabalheira que você vai ter com essa quantidade de dados. Então, esse processo é importante, ele vai te dar exatamente o que você precisa. E que no nosso caso, é exatamente isso que a gente precisa. A gente não pode se distrair. Valeu, querido. A gente não pode se distrair com informação que não serve para nada. Sim, e a gente implementou essa política de governança de dados ao lado de uma análise que a gente vê sistêmica do próprio programa. No sentido de qual que é o arcabouço técnico, quais são os sistemas que apoiam esse programa, o que pode ser melhorado, como a gente pode facilitar a coleta, o tratamento, a transformação desses dados. Então, se a gente só entregasse uma política de governança de dados para o programa, ia ser inútil. Entendi. Justo. Mas a gente teve que fazer toda uma árvore de como a gente vai liderar essa transformação digital ali no programa. Sim. E aí, a gente está falando ali de privacy by design, né, produto. É justamente isso também, como eu falei, as pessoas precisam ter uma visão mais holística. Porque se a gente não tivesse tido essa visão holística, sistêmica, do que é o programa e do como todos os agentes ali se relacionam, extensões entre séries de mundo, por exemplo, a gente não conseguiria criar uma proposta tecnológica e também social que seria tão abrangente, tão efetiva em resolver as dores daquela organização. Entendi. Você vai ter que sentar aí mas acho que é isso, vai ter essa visão, pode ter junto a equipe de comunicação, a equipe do jurídico, para você ir delimitando o que vai ser esse aparato que você vai utilizar, né? Zac, só sentar aqui. Eu vou ficar aqui. Vai ficar por aqui? Tá, eu vou tentar ser mais... Aqui. Não, beleza. Dito tudo isso, pessoal, depois que existe e a realização dessa interação, você conseguiu chegar no seu... no dado que você precisa gerar para transformar essa realidade, esse objeto, essa parte desse objeto que você precisa, é aqui que... Tá bom. Tá bom. É aqui que você... Não veja. Acho que não funcionou. Deixa eu ver uma coisa aqui rapidão, deixa eu aumentar. Isso. Então, aqui você vai ter a geração do dado em si. Teve ali, jogou, criou ele, colocou da forma que você achou que tinha que colocar, estruturou ele do jeito que tinha que estruturar, ele existiu agora no seu banco de dados. Agora ele existe como uma coisa para você utilizar porque você quiser. Não, talvez se você quiser, né? Se você quiser vazar para dar golpe, você pode, mas não é o caso, não é o ideal, né?
Você vai sofrer consequências. Então, então agora você tem aqui... eu até vou fazer isso aqui, ó. Ele existe agora aqui, ó, todo bonitão. E beleza. E a partir desse processo, mas ele tá parado ali. Ele tá parado, assim. Já resolveu o seu problema? Tô feliz agora já. Tem uma planilha gigante com um monte de informação legal. Que a gente, né, vislumbra que vai ter um monte de coisa legal para fazer. Depois disso, você tem a parte mais óbvia, talvez, de todo esse processo, que é a valoração dele. Entenda-se como trabalho. Que aí é o trabalho do cientista de dados, do analista de dados, das pessoas que fazem análise de dados. Obrigado. E então você tem a valoração, que é o que o pessoal chama, acho que mais de mineração de dados, né? Você extrair o valor que existe desses dados. E eu odeio comparações, tá? É que eu uso só para facilitar um pouco a comunicação. Mas eu acho péssimo esses exemplos. Eu acho que confunde. Aí parece mineração, aí fala, é petróleo, assim tal. Então... Tinha uma perspectiva de que existe hoje um colonialismo de dados. E aí a galera... Talvez seja até interessante usar esse termo como crítica. Mas o colonialismo é de pessoas, de território, né? Não é de dados. Enfim, mas isso eu acho que é outro papo, assim, né? Porque eu consigo ser chato com tudo isso, tá, gente? Então, assim, dá pra ficar batendo papo com isso eternamente. Mas, então você tem essa valoração mesmo, que é você aí começar a trabalhar mesmo nele, né? Transformar, relacionar com outros dados de outras bases. E você tem ali, então, o início mesmo do que você precisa fazer. Você precisa fazer um relatório, você precisa fazer um storytelling, você precisa fazer uma peça de comunicação, você precisa fazer o RAG, por exemplo, do relatório. Tá aqui, você já tem o dado, você tá aqui, você precisa valorar ele, você precisa... E valorar não no sentido de valor monetário, mas no sentido de que aqui ele é uma informação menos complexa. E você vai complexificando essa informação à medida que você vai trabalhando nela. E essa complexificação, ele vai ter como vetor, a direção desse vetor, o seu objetivo final. Entendeu? E, beleza. Valorou, legal, e você vai ter que aplicar isso. Por exemplo, no nosso caso, você aplica isso ao objeto. Então, eu tenho que fazer isso aqui. Será que eu preparei bem? Não preparei bem, não. Então, eu tenho que fazer essa aplicação. Então, essa aplicação no nosso caso, por exemplo, é transformar uma política pública. Putz, saquei qual que é a parada. Descobri qual é que é. É a ponte mesmo. Pô, se for uma pontezinha, custa 15 mil reais, já vi quanta informação que o município tem, ou tá liberado num lugar, mano, põe essa ponte aqui que a gente resolve. Essa é a aplicação, e aí, no final, você volta... Deixa eu deixar melhor aqui. Você volta e afeta a realidade de fato. E aí, quando a ponte está lá... Porque uma coisa é a tomada de decisão de fazer a ponte, outra coisa é a ponte estar lá, e outra coisa é a pessoa, de fato, começar a acessar o postinho de saúde que ela não conseguia antes de todo esse processo. Então, você começa a partir desse momento, quando a pessoa ela não conseguia ir, e passa depois, sei lá, de 2 meses, depois de uma processão e tal, depois de fazer licitação, até mais tempo, sei que seja 6 meses, para fazer a coisa acontecer, você fala assim, beleza, então agora eu fechei o porquê de ser desse dado. Fechou. Pensei, olhei, analisei, peguei, utilizei e transformei a realidade. Não quer dizer que aí, essa coisa, o dado ele não morre, ele não é que nem... Você comeu uma fatia de pizza, que acabou aquela fatia de pizza para sempre. Não, o dado está lá, você pode usar, ela dá uma informação, ela dá uma norma da realidade, ela é um símbolo da realidade que você pode utilizar para o que você quiser e pode aplicar para o que você quiser. Então, eu escrevi uma frase bonita aqui que eu vou compartilhar com vocês, que é assim... Peraí, que se eu deixar menorzinho aqui, coisa... Ó, a geração
de um dado deve se fundar a partir da análise mais perfeita, e aí perfeita no sentido não de ideal, mas perfeito do que é possível se ter da análise, da realidade, mais perfeita da realidade. Basicamente é isso. Então, muitos problemas que a gente às vezes acha que é técnico, porque assim, você pega a equipe de engenharia de dados, um monte de cientista de dados e análise de dados muito bom de mexer com SQL ou Python, e você parece que o negócio não anda muitas vezes, né? Já vi isso muito em empresa, porque a empresa via de regra não faz isso. Quer dizer, eles têm esses procedimentos, mas os interesses internos vão acabando dando ruído, assim, né, em todas essas coisas, para chegar no final e você vai achar que o analista de dados é ruim, porque você não conseguiu o resultado. Mas se as premissas são todas erradas, não importa, você pode ser o cara mais incrível de fazer uma rede neural. Você nunca vai resolver um problema, porque a rede neural não resolve problema. A rede neural é uma ferramenta. Então, assim, acho que isso é uma coisa muito importante da gente entender. O dado em si, ele não é como um pedaço de pizza, entendeu? Que você come e se satisfaz. Ele é uma informação a partir de um outro contexto, ele é outra coisa, entendeu? Depois vocês me falam se esse exemplo de pedaço de pizza é bom mesmo ou não, porque eu usei pra cá, tá? Ele é um ingrediente da pizza, uma farinha, algo assim que eu... Ele é o jeito de fazer a pizza. A pizza é consumida, o dado fica lá perene, se quiser. Ele fica perene, mas assim, se você for falar assim, quando você precisa fazer uma pizza de marguerita, você precisa das informações, por exemplo, você nunca fez. Você precisa das informações que faz ela. O dado tá aí. O dado é a norma que faz a pizza, entendeu? E é pra isso que serve. Então, se eu tenho, por exemplo, informações mais granulares de como fazer uma pizza, assim, né, você pode ter 3 passos para fazer a pizza. Faz a massa, massa de mussarela. Você só tá escrito assim. Faz uma massa redonda, depois coloca molho de tomate com queijo na mesma linha e põe para esquentar. Isso vai dar uma qualidade para a pizza. Se você falar assim, não, você primeiro tem que fermentar 48 horas. Aí você faz um livro para explicar como faz a pizza mais perfeita de mussarela que você tem. Potencialmente a qualidade dessa pizza vai ser muito maior. O dado é isso. O dado não tem nada a ver com a pizza. A pizza é o fenômeno. O dado é a norma desse fenômeno. É a receita. Beleza, pessoal. Vou partir para a terceira parte. Disso aqui, alguém tem algum comentário em relação ao que foi dito até agora? Beleza. Me marcou essa realidade ao singular, porque a realidade depende muito do observador. Sim. O dado, na verdade, ele está extraído por um observador que tem a sua própria percepção da realidade, mas tem várias realidades. Sim. Né? Então, talvez essa frase seria talvez mais assertiva com um plural, mas... Pode ser, faz sentido o que você está falando. Faz sentido. Total, porque a realidade ele parte do interesse do observador, né? É do interesse, mas é principalmente do repertório, né? Que esse observador tem e do que ele quer fazer com isso, né? Então, acho que é importante você falou mesmo, porque a gente não pode acreditar que existe uma verdade absoluta, né? Então, assim, a realidade de uma pessoa que passa fome, por exemplo, é uma observação. A realidade da não fala empresa, assim mesmo. A realidade de quem faz comida industrializada é outra realidade da perspectiva de quem quer fazer comida, né? Alimentar uma população ou alguma coisa nesse sentido, por mais que ambos transformam a realidade, né? Então, quem sente fome tenta transformar a realidade para parar de sentir fome, quem vende comida para fazer lucro também transforma a realidade para ter lucro, né? É importante isso que você falou, mas a partir de um observador que pode ser qualquer a partir de qualquer interesse, a partir de qualquer contexto social, econômico. Beleza, obrigado.
Então, eu vou passar aqui para uma outra parte, por aqui agora. Uma coisa que eu gostei desse ciclo que você escreveu, Ale, é que começa na realidade e termina nela, né? Então, quer dizer, o objetivo, quando você monta todo um pipeline aí, né? O objetivo é o impacto, né? Exato. Não é a solução, né? Você vai dizer, olha que bonita a solução, mas transformou a realidade, né? Essa é a pergunta. Por que a gente está desenvolvendo tecnologia, gente? Pra quê? Sacou? Eu não tenho dúvida que deve ter coisas mais excitantes e sexys do que o Decidim. Se é por isso, mas entendeu? É difícil. Então... Para a gravação. Olha, tentando essa... Mas não é disso que se trata. Não é disso que se trata. Perfeito. Indo para a terceira parte aqui da minha análise, só um minutinho. Tá. Eu vou agora entrar um pouco mais, tentando dar alguns exemplos do que eu já entendi sobre o Brasil Participativo. Eu não sou expert, estou entrando agora. Provavelmente todos vocês entendem mais disso do que eu, tá? Eu tentei me informar bem, fiz minha lição de casa, mas eu não tenho essa vivência que vocês têm. Então, qualquer inconsistência mais conceitual, eu vou tentar seguir um rigor em relação a essa questão dos dados, mas qualquer erro conceitual também não quero confundir, ainda mais vai estar gravado e tal. Você me corrige, hein, Pop? Tá bom? Depois a gente joga na IA. E aí ela vai... Dá um pouquinho teu rosto. Tranquilo. Eu posso ficar falando que nem A já, pra não ter esse problema, né? Eu fico meio olhão aberto, assim. Exato. É verdade, se eu errar, eu posso só falar o que eu quero que a IA faça a partir do meu erro, e daí ela já resolve. Tá, aí falando agora especificamente sobre o que se faz com o BP, especificamente, ou do processo de participação nacional. Então, acho que vou começar com essa palavra aqui. Qual que é a finalidade de um processo de participação social? Ou melhor dizendo, o que leva a gente ter que se preocupar com isso? O que leva o Lab Livre ter essa ação? Por que a gente tem que se meter, ou alguém na sociedade tem que se meter com participação social? Para que isso serve? Eu trouxe alguns pontos, trouxe 3, assim, muito rápidos, que é a questão da democracia real, melhoria de educação política pública local e execução de orçamento. 3 coisas, acho que ninguém discorda, né? Mas deve ter muito mais, e eu não devo ter, não devo ser a coisa mais aprofundada. Mas então você tem essa finalidade, tá bom? E qual que vai ser a finalidade dentro dessa perspectiva do que eu preciso fazer para chegar na democracia real? O que eu preciso fazer para uma execução de orçamento mais justa dentro do que a gente entende como justiça? O que eu preciso fazer? A gente entende que o digital, as tecnologias digitais, o próprio acúmulo do Decidim, que vem daquela outra plataforma, né, que é o Consul. Então, existe uma história aí rolando para a gente chegar hoje e utilizar de fato o Decidim. Então, a finalidade do Decidim, ou vamos dizer assim, a finalidade do BP hoje, é fazer com que isso exista, dentre outros tantos elementos. Mas falando tecnicamente, a finalidade dessa tecnologia é de que a gente consiga fortalecer a democracia, de que a gente tenha execução de orçamentos mais justas, que a gente consiga fazer uma execução de política pública mais adequada. Então, a finalidade tecnológica dela está completamente relacionada à finalidade dela. A finalidade, vamos dizer assim, do processo, né? A finalidade do processo.
eu entendo que aqui também no Lab Livre existem outros objetivos, né? Existe um objetivo de formação das pessoas, de construção de conhecimento, de, vamos dizer assim, congelamento de conhecimento, né, em artigos e pessoal de mestrado, graduação, tem esses outros objetivos, mas eu vou falar desses. Vou falar só em relação à tecnologia em si. Então, a finalidade de uma tecnologia é a finalidade do processo dela mesmo, não é nada além disso, não. Ou não deveria ser, né? E aí aqui eu vou colocar um outro esqueminha para explicar uma coisa. A gente tem um gestor de políticas públicas, a gente tem a figura, você tem o gestor, você tem a política pública em si. E eu vou me ousar uma coisa aqui, hein? Uau! Cara! Tá. Eu tenho a política pública em si. Eu tenho, vamos dizer assim, o povo brasileiro. Eu vou colocar a população brasileira. E eu tenho o processo de participação. O gestor de política pública, ele é quem aplica a política pública. Essa é a missão de um gestor de política pública. Se ele não faz isso, manda embora. O política pública, ela existe para quê? Ela existe para atender a população brasileira. O processo de participação, quer dizer, a população... Aí entra, parece que tem que colocar a seta para o outro lado. Mas só para a gente conseguir seguir, para ficar um pouco mais racional, o que a população brasileira tem interesse num processo de participação? E esse interesse, ele é metrificado através da interação desse procedimento. Passado isso, esse processo de participação vai gerar informação para o gestor, certo? Então, esse processo que a gente está olhando aqui, ele vai ter, então, quem pensa e é o responsável pela política pública. A gente vai ter a política pública em si, que independe de quem é responsável. Você vai ter o povo brasileiro, que independe dos dois. Então, processos independentes. E você vai ter o processo de participação, que também depende de tudo isso aqui. Se ele existir ou se ele não existir, todo mundo continua em pé. São variáveis independentes. Todas elas. Mas é o arranjo disso que vai fazer com que o gestor entenda a realidade, encontre seu objeto, interaja com a população através do seu... porque ela que é impactada, então, vamos dizer assim, a política pública, ela é objeto de transformação, mas a finalidade disso aqui é o povo brasileiro. E, a partir dessa interação com o processo de participação, você, de fato, gera as informações para depois aplicar na política pública, para essa nova política, essa política pública linha, vamos dizer assim. Todo mundo entende isso? Acho Perdão. Aplicar ou refinar, né? Melhorias, isso. Fui muito engenheiro agora, né, velho? Caralho. Tipo, só V2, V3. E você atende a população brasileira. Aí você vê de novo se está tudo bem, se não está, se você fazer uma avaliação, vai melhorar mais ainda. E você vai fazendo esse ciclo aqui. E um outro ponto que complementa essa análise é uma outra coisa. Que é assim, as pessoas... Então você tem aqui, né? Deixa eu aumentar. As pessoas... Elas vão interagir com o BP. O BP vai trazer informação para o gestor. E esse gestor, ele vai
impactar ou não uma política pública e, por sua vez, ele vai gerar ou não o impacto. O impacto nas pessoas. E aqui falando só do aspecto tecnológico disso, sim, né? Então, isso vai gerar um impacto. E eu coloquei esses 3 pontinhos porque ele não é uma coisa direta. A gente não escolhe isso exatamente, né? Porque a gente não consegue entender se, no final das contas, a política pública vai de fato afetar. A gente pode fazer um trabalho incrível para isso acontecer, mas a gente não tem essa garantia. Mas esses outros processos a gente tem um pouco mais na mão, né? E, por exemplo, para essa pessoa aqui, que é a nossa finalidade, que é melhorar a vida dessa pessoa, ela pode sentir o impacto desse procedimento todo, porque a ponte agora leva ela para o postinho, mas não só com isso, a gente tem um aspecto de comunicação muito importante. Devo entrar um pouco nesse aspecto, que aí a gente caminha um pouco mais para essa coisa do produto, tá? Que é falar do BP de fato. E aí, essa pessoa aqui, ela precisa receber algum feedback. Tipo assim, se você vai no banco, você coloca o seu cartão para tirar dinheiro, nada acontece na telinha, você vai embora. Certo? Você vai embora, você não vai mais fazer nada. E pode até ser que o banco te filmou, sabe que você colocou seu cartão, sabe que colocou sua senha, mas não está acontecendo nada. Nada mesmo, não vou conseguir tirar meu dinheiro aqui. Aí, aleatoriamente, eles mandam uma cartinha com o dinheiro viajando, tá? Mas aí eles mandam uma cartinha na sua casa com o seu dinheiro. Você fala, caramba, mas realmente, né? Eu fui e tentei tirar dinheiro aquele dia. Então, a gente precisa de um feedback das coisas. De qualquer... exato. Você precisa de um feedback para isso, para você entender o que está acontecendo, para você conseguir relacionar que o seu processo de participação, ele, mesmo que você não consiga ter esse impacto real, essa pessoa precisa entender que ela está no meio do jogo. Ela precisa entender que existe uma resposta para aquilo que ela está fazendo. Nem que seja para falar assim, ó, a sua proposta está no meio de 1000 propostas, 50% das propostas... Sabe igual que o Spotify faz? É incrível o que o Spotify faz no final do ano. Fiquei de ideia aí também, fazer um carrossel assim. Mas com a trajetória da participação social da pessoa. Mas e aí, essa pessoa, ela vai precisar sentir que faz parte desse procedimento, desse processo. Então, isso é basicamente um processo de comunicação. Porque eu não preciso mais saber da opinião da pessoa. Eu posso até saber, tipo assim, eu posso fazer um questionário se ela está gostando do BP ou não. Mas isso eu acho que é um pouquinho mais, né? Ela precisa estar dentro, ela precisa participar mais de uma vez, ela precisa ter uma vida. E é isso que entra um pouco dessa questão do produto, de quando que isso se atrela à vida da pessoa. Por que a gente usa Spotify? Por que a gente usa YouTube? Por que a gente usa essas coisas? Porque faz sentido. Eu quero ouvir música, eu ouço um negócio. Eu quero ver um vídeo, eu vou direto no YouTube. Vou fazer uma pesquisa, hoje em dia vai no TikTok, porque isso faz sentido na vida da pessoa e ela está presente na vida da pessoa. Só que precisa desse feedback. Entendeu? Não tem como, assim, até onde eu conheço, não tem como você colocar essa pessoa como, vamos dizer assim, um usuário ativo do BP, se ela não recebeu nada de volta nisso, e mesmo que ela receba muito impacto. Às vezes ela não relaciona, às vezes ela nem acredita. Eu pedi aquela parada e me deram mesmo? Sério que eu pedi uma ponte e depois eles mesmos... Não deve ter sido eu, não deve ter sido de mim, né? Deve ser algum esquemão da galera. A gente precisa explicar para as pessoas, elas precisam entender que essas pessoas, elas só vão entender, assim como qualquer outro processo, através de um feedback daquilo que elas estão fazendo. Ficou claro isso, pessoal? Bom, uma coisa massa, cara, maravilhoso mesmo. No caso, por exemplo, o exemplo do Spotify, né? Você consome o serviço e esse serviço é entregue na mesma hora, né?
Então o Spotify não precisa ficar te lembrando que ele é um app para ouvir música, que ele te entrega a música, porque eu sei. Exato. No caso das políticas públicas, claro, tem alguns exemplos extremos, acho que esse da ponte é um exemplo que dá para conectar um pouco melhor, mas mesmo assim, às vezes você tem um espaço temporal muito longo, a pessoa esqueceu e tal. Mas, no geral, o impacto da melhoria da política pública, ele é difuso. E é difícil você reconhecer exatamente aquilo muito rápido e isolar. Então, é aí que essa questão do feedback da comunicação, ele fica, assim, central, né? E disso, né? Isso pode partir daqui, pode partir de outros órgãos de fiscalização, por exemplo, das prefeituras. Isso aqui, da onde vem, assim, a substância dessa comunicação, ela também a gente não consegue visualizar só com isso aqui, tá? Por isso que isso não está exatamente conectado a nada, tá? Isso pode ser, por exemplo, saiu uma notícia na Folha, você pega a notícia da Folha e manda um e-mail para todo mundo, tá vendo aqui, ó, que a gente fez na sua região aqui, ó, tá funcionando a partir da manchete da Folha. Pode ser isso, não tem problema. A gente só vai ter que ter a capacidade de entender que essa matéria tem a ver com a realidade de alguém, de alguma galera específica. Então, deixa eu só ver aqui. Então é isso, assim, essa parte acho que é um pouco mais, acabou que eu anotei algumas coisas que eu acabei falando, mas é isso. Quem vai gerar o dado? Opa! Aí sim. Quem vai gerar o dado? E se beneficiar é importante que a gente tenha sempre bem claro que são as pessoas. Sim. Você pode entender que essa geração de dados ela é dependente, né? Então você precisa de tudo isso que a gente falou para gerar, mas no final das contas é o que existe dentro dessa pessoa que vai te colocar o que é. E vai ser a partir da realidade dessa pessoa que você vai entender se acertou ou se errou, ou se funcionou, não se acertou ou errou, mas se funcionou ou se não funcionou. Então, a geração de dados, via de regra, ela está no mesmo lugar da finalidade daquilo que você quer fazer. Via de regra. Se quiserem deixar algum exemplo que não é assim, vocês podem trazer, tá? Mas assim, um fenômeno daquilo normalmente é relacionado àquilo. Então, dá um exemplo mais clássico que a gente tem, que é a questão de... como é que chama? Publicidade microsegmentada. Coisa mais exemplo disso, ele vai pegar tudo da sua vida para naquele lapso, enquanto você vai no banheiro... Você terminou de comer até você ir no banheiro, você pegou seu Instagram, você olhou, é aqui esse momento que eu preciso mostrar um negócio pra ele. Porque eu percebi que toda vez que vai no banheiro pesquisa tal coisinha, que não sei o que lá, e beleza, e mostra na sua casa. Entendeu? É isso. Então ele está sempre atrelado ao que ele modifica. Assim, tipo, se vocês acharem algum exemplo que não é, acho que é legal a gente discutir. Mas até onde eu vi hoje de experiência é sempre assim. E agora eu vou para a última parte, que é para falar dessa parte mais de produto mesmo. Cara. Você errou o tempo? Beleza, meio-dia já, né? Não precisa... Esse aqui é um pouco mais cartesiano, tá, gente? Bom? Que aí é falar um pouco de produto, de fato, né? Então, pensando assim, tá. Pensando no BP, o que é o dado... Deixa eu falar. O que é o dado? É a necessidade daquelas pessoas. É a necessidade. Esse é o dado em si, quando a gente fala assim, vamos pegar os dados das pessoas, vamos pegar as informações das pessoas. Via de regra, se eu estiver falando alguma besteira, pode dizer. Mas é a necessidade real daquela pessoa
a partir do que você está apresentando para ela, do que você quer colher de informação dessa pessoa. Isso que eu vou chamar de dados. Mas você tem outras informações que circundam esses dados, que você pode chamar de metadado, você pode chamar de microdado. Então tem alguns nomes, mas assim, é importante às vezes, porque se tudo é dado, fica meio difícil da gente entender o que é cada coisa. E aí você tem, vamos dizer assim, eu costumo chamar de dado principal, mas isso eu não sei se está certo. Mas você tem o seu dado do seu objeto mesmo, de problema, vamos dizer assim, para você relacionar com isso. Só que você tem outros 3 dados, que eu acho que é o que é interessante, pode ter muito mais que isso, tá? Mas que eu acho que é interessante apresentar aqui, que são, a gente está falando de pessoas, então você tem dados de dados pessoais, que seriam, por exemplo, dados demográficos, onde você mora, dados cadastrais e demográficos, né? Então, seria isso que eu estou chamando de dados pessoais. Dados de comportamento, que é dado de, tipo, qual é o seu fluxo de funil, por exemplo. Você começa no ponto A, vai até o ponto B, depois você volta, você vai de novo para o C. Então, é o seu comportamento dentro da sua experiência do usuário, né? Quanto tempo você fica numa tela, se você dá scroll, se você não dá scroll, e você vai embora com isso. Então, seriam os dados de comportamento, que muita gente chama de Behavior Analytics, né? Que são essas ferramentas de analytics que costumam dar essas informações para a gente. E um outro de inferência, que ela tem um pouco mais de intencionalidade, que é o que eu vou entrar um pouco mais no detalhe, que são dos testes de hipótese, né? Ou que o mercado usa mais é teste AB. Que aí é para você satisfazer uma hipótese específica do funcionamento da experiência daquele usuário. Tá? Todo mundo tá tranquilo com o teste de hipótese? Beleza. Basicamente é isso. O botão tem que ser maior, tem que ser menor, tem que ser azul claro, tem que ser azul escuro. A gente tira uma página do fluxo para 10% da galera para ver se tem mais... Exemplo de mercado, conversão, né? Então ele passa mais desse ponto para esse ponto, e conversão é só o que a gente quer que o usuário faça, né? Então, não necessariamente é a pessoa fazer uma proposta, mas eu posso ter uma conversão de quanto tempo uma pessoa fica na plataforma, de quantas vezes por mês ela entra, por mais que ela não faça uma proposta. Eu posso ter outros tipos de conversão e outros tipos de métrica que vai ser o que vai fechar essa exposição final. Então é isso. Então, além desse dado da necessidade, que é o dado principal, você tem esses outros que a gente não pode abrir mão de usar. Já que a gente tem, e se a gente pode ter, a gente não tem que abrir mão disso. E aí, vou trazer, além desse conceito de teste AB, eu vou trazer outros 2 conceitos, que é o de growth. Opa, vocês são bons, hein, velho? Que é o de... Sai. Tá. Que é o de growth. Growth é um termo, enfim, que é utilizado muito no mercado para você aumentar o sucesso do seu produto digital, né? Growth Engineering. Tem o engenheiro... não, esse daqui é o do Hack. Growth Hack. Que eu acho... Tá. Mas é que você tem 4 níveis, né? Que você tem... isso. Você tem o da aquisição, ativação, retenção e monetização. A gente não precisa na monetização, por exemplo, porque não é uma mercadoria como um produto digital como esses, mas definitivamente a gente quer adquirir, a gente quer... O que eles chamam de ativar também não entra, acho que muito no nosso caso, porque o ativar seria a pessoa, por exemplo... Você, por exemplo... Como é que fala? Você tem uma conta, por exemplo, uma área, você tem área logada e área não logada. Você sempre entra na área não logada, você já é uma aquisição, mas você vai ser ativado quando você fizer cadastro. Que também acho que faz sentido, né? Porque a pessoa pode entrar, pode ver o BP, pode ver o que é, mas aí você ativa ela e depois você retém ela com o tempo e só não vai monetizar. Então... A participação pode ser a própria participação também. O cara só olhou e fez nada. Isso. Então você vai ter assim, a aquisição,
a ativação e retenção dessas pessoas na plataforma. Então, beleza. Então, isso é uma coisa bem de mercado mesmo, em que você define o produto digital como algo a ser expandido e crescer do ponto de vista de usuários mesmo, porque essa é a métrica de sucesso de qualquer produto digital do mercado e que não deixa de ser uma métrica de sucesso nossa. Outra coisa importante, que eu tomo muito cuidado para falar disso, é o que a gente chama de nudges. Alguém já ouviu falar disso? Ele vem da psicologia comportamental, da economia comportamental, que eu acho um pouco complicado, assim, no geral, porque você tenta criar uma régua universal sobre as coisas que acontecem, só que se ela é aplicada localmente, entendendo os limites disso, não é algo necessariamente ruim. E os nudges, eles são os gatilhos que fazem com que você siga um caminho específico. Então, por exemplo, se eu quero falar de UBS, de posto de saúde, os meus gatilhos para essa interação, eles têm que estar associados à saúde. Então, eu não quero que eu faça uma pergunta sobre posto de saúde e a pessoa fale da creche. Mesmo que a questão da creche tenha o seu valor em si e que a pessoa vai dar uma resposta incrível sobre a creche. Mas não é exatamente o que você precisava. Então, você pode colocar esses gatilhos, essas coisas para orientar a pessoa a dar a resposta no caminho que você gostaria que ela desse, sem perder, vamos dizer assim... Um empurrãozinho, é isso, um gatilho, um empurrão, uma ajudinha na pessoa. Não sei se a palavra dessa é correta, mas sem tentar perder a essência daquilo que a pessoa acha sobre aquele assunto que você quer saber. E por último, eu volto nesses 3 conceitos, que é esse teste AB, growth e os nudges. E aí, muito do que você faz para testar isso, tanto para você, em qualquer uma dessas 3 etapas do seu processo de growth, tentar adquirir mais gente, ativar essas pessoas e reter essas pessoas, você vai estar usando o teste AB para isso, o quanto você achar que tem que usar. E aí, eu simplesmente vou ter uma hipótese na minha cabeça se eu fizer, por exemplo, um exemplo que está bem na cabeça de todo mundo, com ou sem WhatsApp. É isso. Põe um público com, põe um público sem, espera um pouco tempo passar, pego minhas amostras e deixo elas estatisticamente válidas e vejo qual que é o melhor. Tá, não é isso que eu quero só ver se eu tenho que usar vermelho ou amarelo para o botão de cadastro. Põe 10% no vermelho, põe 10% no amarelo e vê se o negócio melhora ou não. E a coisa do growth hacking, que é essa coisa que o mercado usa, é fazer meio que tipo isso insanamente. Fazer isso para tudo que você tiver ideia, tudo que você tiver capacidade de colocar e tudo que você tiver capacidade de analisar e depois jogar em produção. É isso que o mercado faz, em escala industrial. A gente aqui deve estar participando de, assim, milhares de testes de hipóteses, agora. E os nudges é isso, né? Você pode acoplar isso como um conceito desse empurrãozinho junto com os testes AB. Mas eles são todos amarrados, eles não são categorias em si, né? São todos amarrados. E por último, é como você saber se você está fazendo isso direito. E aí, eu vou encerrar agora, para vocês ficarem na cabeça aí no almoço, pensar um pouquinho sobre isso, que como que você mede isso, cara? Serão as métricas. É quantidade de usuários? É tempo na plataforma? É quantidade de visitas no mês? Quantidade de visitas na semana? É a quantidade de... quanto menos palavras ele usa e mais a gente entende o que ele quer entender, o que ele quer falar. Por exemplo, colocar um agente de IA para fazer a proposta da pessoa junto com a pessoa. Junto, assim, auxiliar a pessoa para fazer, é essa a métrica. Então, quanto menos esforço da pessoa, isso é uma coisa positiva para a gente, e aí isso tem que estar definido para você conseguir ver se você está no caminho certo ou não, para não ter que ficar analisando uma montanha de informação todas as vezes. Você confia na sua métrica? Você acha que ela tem vínculo com a realidade? Ela faz sentido de fato? Confia nela. E se ela aumentar ou se ela diminuir, você vai entender uma coisa sem refazer sempre uma análise, sempre
refazer o estado de como as coisas estão. Pessoal, é isso. Sei que o tempo estourou, mas eu agradeço demais a oportunidade de falar com vocês. A gente que agradece. Ele estava liberado de fazer pergunta durante, mas se tiver alguma pergunta aqui no final, fique à vontade também. Por isso que no final do nosso processo lá de governança de dados, a métrica, a definição do modelo de medição é no final e o objetivo organizacional ele está no começo. Que a gente está fazendo um caminho entre o que essa organização quer fazer, então o propósito, a finalidade, até a medição, para que aquilo seja o mais relevante possível. Exato. E você não tirar porque isso é um problema de mercado também. A métrica, nossa, freestyle. Freestyle total para definir o que é métrica. Tipo assim, tanto do que é quanto a magnitude dela, né? Sim. Nossa, é qualquer coisa para agradar um gestor. Tem muito disso, muito disso. Acontecia muito lá no programa. E a gente estava encontrando o objetivo dele sem métrica. Exato. Como você vai saber que se você cumpriu o seu objetivo ou não? E eles não conseguiam articular. O exemplo da ponte seria se a ponte tem uma arquitetura moderna, Pode ser. a ponte Tem sei lá, é bonita, é durável. Tudo bem, são coisas importantes, mas não é a realidade que você quer atingir, porque o objetivo não era que a população tivesse uma ponte bonita para tirar foto. Exatamente. O objetivo é que a pessoa estiver chegando No posto de saúde. Não era nem sobre a ponte. Exatamente, a ponte foi descoberta depois. Exato. Exato. Beleza? Obrigado, pessoal. Valeu.